Acho que a Carol não entrou ainda. Iniciou a gravação. Obrigada, Aline. Tudo bom, gente? A gente só vai esperar mais um pouquinho para ver se mais alguém entra. Se quiserem se apresentando ali no chat. Tudo bom, professora Maria Rosa? Oi, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim. Ah, tudo bem, deixa eu abrir aqui. Ai, agora sim. Tava tudo bem, tudo tranquilinho. Vamos lá. Aprender um pouco com vocês, como sempre, né, Maura? Essa é uma oficina que a gente queria aprender e daí a gente pensou assim, vamos não só fazer para nós mesmos, né? Vamos ver se mais alguém também está querendo estudar mais o assunto. Ah, Vamos sim, trocar sim, experiências, na precisa. verdade. Sim, a Isso. gente precisa. É assunto novo para todo mundo. Mas a Maura já me conhece, né? A Aline também. Só para me apresentar, eu sou professora Maria Rosa, da Faculdade Pequeno Príncipe, coordeno o núcleo de inovação aqui da nossa faculdade. Bem-vindo. Daí a gente faz várias outras coisas junto também, né, Maura? Nunca só. A Aí gente faz oriento eventos lá, de inovação. oriento no programa de mestrado e ensino nas ciências da saúde, e assim a gente vai. Muito prazer, Francis, seja bem-vindo. Que legal de já tá aí. Depois avise como é que você ficou sabendo, por onde que você recebeu o convite. Oi, pessoal, boa tarde. Consegue me ouvir bem? Sim. Beleza. Então, meu nome é Francis Pimenta, eu estou como coordenador técnico do Núcleo de Inovação Tecnológica da instituição e diretor de inovação também. A professora Ana Paula, das Ciências da Computação, eu não sei qual grupo que ela faz parte de forma específica, mas aí ela me mandou a mensagem hoje. Aí eu falei, não, a agenda está livre. E aí é uma das áreas que nós atuamos na instituição. O nosso NIT ele é novo, tem uns 4 anos, e ainda assim estamos nesse processo de validação de várias etapas, né? Então, um curso desse eu tenho certeza que vai ser de bastante importância para mim, né? Conhecimento pessoal e também institucional. Obrigado pela disponibilidade. Imagina. Vocês já usam alguma medida, tipo TRL ou alguma coisa assim? Sim, eu uso TRL, mas eu peguei um modelo, né, da internet, mas acaba que eu não consegui estudar a fundo ainda sobre ele. E aí acho que o curso ele pode ser uma opção para eu compreender melhor, né? Legal. A ideia é essa mesmo, Francis. Cíntia, quer se Beleza. apresentar? Obrigado. Boa tarde, sou a professora Cíntia, sou da Gestão Ambiental, do PPG em Gestão Ambiental, da Universidade Positivo, e estou entusiasmada por aprender um pouco mais sobre essas questões. A gente tem várias dissertações e teses que têm o enfoque aplicado e eu tenho muita vontade de saber mais. Obrigada. E vocês acho que ainda não estavam usando, né, Cíntia? Você já chegou a usar em algum projeto TRL? Para a submissão daquela patente que a gente está discutindo, a gente teve que analisar essa questão do TRL, mas são muitos pontos, e então tudo que vier para apoiar esse avanço, acho que vale a pena, né? Participar em um curso assim, né? É bacana. Lígia, quer se apresentar? Desculpa, estou aqui conversando com o Rio Sorry. e só ouvindo. Desculpa, o que vocês falaram? Só se apresentar. Eu sou a Lígia, estou, né, coordenadora adjunta do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia Industrial. Sou engenheira de alimentos, fiz meu mestrado e doutorado em biotecnologia, trabalho muito com desenvolvimento de alimentos, então acredito que esse curso vai ajudar nos próximos passos.
né, que a gente trabalha muito em laboratório e eu quero muito aprender como sair dele. Muito bem. A Aline quer se apresentar também? Oi, meu nome é Aline, eu atuo aqui na Universidade Positivo, no EcoHub, que é o nosso ambiente de inovação, então esse treinamento vai ser bem bem-vindo por conta, enfim, do nosso envolvimento com empresas, né, para analisar os projetos que a gente recebe proposta de, né, para fazer parceria. Rayane e Ricardo, vocês que entraram agora, está cada um se apresentando, então se vocês quiserem se apresentar só para a gente saber um pouco de onde que vocês são e se vocês já utilizam essa ferramenta do TRL. Se não conseguirem falar por áudio, pode escrever no chat. Consegue me ouvir? Sim. Pronto, minha câmera aqui, deixa eu tentar mudar aqui, que a minha câmera do notebook não me ajuda muito. Deixa eu ligar aqui. Obrigado. Agora tá para te ver bem, ele estava meio escuro. Pronto. Eu me chamo Ricardo Queiroz, eu hoje estou à frente do Núcleo de Inovação Tecnológica em Saúde, né, de um dos hospitais da Rede Federal de Hospitais EBSER, que agora é HU Brasil, e aqui nós estamos começando a desenvolver um ambiente para receber projetos de startups, né, na área da saúde. Estamos estruturando o ICT, estamos estruturando o NIT, então a gente está bem no início desse processo. Apesar de, por ser um hospital-escola, a gente já tem muita pesquisa aqui dentro do hospital e já tem um trabalho de auxílio a essas pesquisas, né? Mas essa questão de usar TRL e estruturar todo esse ambiente, nós estamos começando agora. Então, para a gente vai ser uma mão na roda incrível, vai ser muito bem-vindo. Foi em boa hora que veio esse curso. A expectativa está enorme. Que bom. Rayane quer se apresentar? Boa tarde a todos. Estão conseguindo me escutar? Sim. Eu sou mestranda em Inovação e Tecnologia da Unicentro e atualmente estou como bolsista técnica agente regional de inovação, atuando no município de Guarapuava. Eu estou com um projeto que é para atuação na governança do Vale do Genoma, então eu acredito que a TRL vai ajudar bastante, principalmente ali na parte dos projetos mesmo da área de genômica das duas câmaras temáticas. Então vai auxiliar bastante ali, principalmente na parte de maturidade do ecossistema. Tudo bem. Fran, Batistella, querem se apresentar também? Vocês estão me ouvindo ou está barulhento? Sim, estamos ouvindo. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael, trabalho aqui dando aula na UP dentro da Escola de Tecnologia da Informação, tenho mestrado na área de design e eu estou também junto como coordenador hoje do Espaço Maker do EcoHub, trabalhando para poder fomentar minicursos, locação de equipamento, formação e capacitação de professores, alunos e pessoas internas e externas da UP. Tudo bem. Fran? Boa tarde, eu sou a Franciane, professora aqui da UP também, da área de negócios, tenho o mestrado e o doutorado na área de administração. Atualmente eu coordeno o Centro de Inovação, então a gente faz parcerias com empresas e o workshop em si ele vai ser muito útil justamente porque a gente faz pesquisa e desenvolvimento, então para avaliação desses projetos e o nível de maturidade desses projetos vai ser muito interessante, certamente vai agregar muito. Então eu agradeço a disponibilidade, muito obrigada. Boa tarde, gente. Mônica, Kathleen, querem se apresentar? Quem não conseguir se apresentar com o microfone pode colocar no chat, só para a gente saber de onde vocês são. Deixa eu ver aqui, não sei se está ligado ou não, deixa eu dar uma olhada. Estamos ouvindo bem. Estão ouvindo? Então tá bom. Meu nome é Mônica, eu estou começando o mestrado agora em biotecnologia
E estou disposta a aprender, eu não sei nada sobre esse assunto, absolutamente nada, sou ignorante total, mas eu quero aprender aí. Eu achei interessante e quero, assim, ter uma ideia do que é que vocês vão tratar. Espero que ajude Ótimo. na pesquisa também, né? A ideia é ajudar na pesquisa, ajudar em pesquisa e inovação. Muito legal. Rodrigo, quer se apresentar? Olá pessoal, tudo bom? Boa tarde. Meu nome é Rodrigo, eu atuo atualmente na FPF Tech, que é um centro de tecnologia e desenvolvimento aqui em Manaus. E eu recebi o convite através da nossa diretoria. Eu estou muito animado também para entender um pouco mais como vai ser a metodologia e aprender com vocês aí. Legal. Bom, eu vou me apresentar, depois eu vou passar para a Carol e para o Fábio se apresentarem. Quem ainda não se apresentou pode ir se apresentando ali pelo chat. Deixa eu só ver. Isso, ajustando aqui os microfones. Então, gente, sejam todos muito bem-vindos, né? Eu estou bem feliz de ver sotaques diferentes e pessoas de áreas diferentes. A ideia é para ser público diverso, a gente até colocou lá, né, tanto empreendedores quanto pesquisadores, né, gestores de ambientes de inovação também são super bem-vindos. Meu nome é Maura Guérios, eu sou Head da EcoHub, que é o Parque Tecnológico da Universidade Positivo. Também sou professora junto com a professora Lígia, né, no programa de pós-graduação de Biotecnologia Industrial, que é um dos co-realizadores aqui dessa oficina. Eu também sou presidente do Conselho da Governança do Vale do Pinhão, que é o ecossistema aqui da cidade de Curitiba, e trabalho também, sou uma das organizadoras do BioHealth Hub, que é uma governança setorial de biotecnologia e saúde. Eu, professora Maria Rosa, trabalhamos lá, que a ideia é fomentar a inovação e empreendedorismo na área de biotecnologia e saúde. Então, eu junto muito essas duas áreas, biotecnologia, inovação e empreendedorismo, e faço diferentes frentes para fomentar essas áreas. E o motivo da gente estar aqui hoje trabalhando com o TRL é que alguns anos atrás, acho que foi cerca de 2 anos atrás, aqui em Curitiba, foi feito um edital, que era um programa um pouco de inovação aberta, um pouco de aceleração, que era para pegar projetos de pesquisadores e tinha recursos para esses projetos. Ele foi um edital do IBMP, que é o Instituto de Biologia Molecular do Paraná, e vários pesquisadores tiveram suas propostas reprovadas porque eles não souberam encaixar corretamente no TRL. Então, eles exigiam a gente vai explicar o que é TRL, né, que é o nível de maturidade tecnológica. O tema vai ser, né, todos esses nossos encontros a gente vai abordando esse assunto, então vocês vão aprendendo bem aos poucos, vão trazendo dúvidas entre um encontro e outro, mas o problema foi esse, pesquisadores de não saberem se fazer esse autodiagnóstico e acabaram perdendo essa oportunidade. Então, a gente, desde aquela época, a gente viu esse gargalo, né, no ecossistema aqui de Curitiba, mas não só de Curitiba, porque tinha inscrições de outros lugares. E como vários de vocês foram falando, assim, eu ainda não domino, eu pessoalmente também ainda não domino totalmente a ferramenta, eu tenho um conhecimento superficial. Então, a gente falou, olha, está na hora da gente parar do conhecimento superficial e, de fato, dominar a ferramenta. Ela é uma ferramenta extremamente útil aqui no governo do estado do Paraná, né, a Universidade Positivo. Ela fica aqui no estado do Paraná. A gente tem a nossa Fundação de Amparo, que é a Fundação Araucária. A nossa FAP se chama Fundação Araucária. E a Fundação Araucária já está indo também nessa linha de começar a indicar o TRL, o nível de maturidade. A gente vê editais FINEP, editais CNPq também vindo com isso. Então, é importante a gente, como quem aqui vários aqui são pesquisadores, né? Quem é pesquisador, mestrando, doutorando, já começar a ir treinando nessa área. Todos os encontros vão ser gravados, depois a gente vai ver uma forma para disponibilizar esses vídeos para quem não pôde acompanhar, tá? Mas sempre, o que é bem importante? A gente está aqui, digamos que para nos nivelarmos entre nós. Então, podem trazer experiências, podem trazer perguntas, podem trazer questionamentos. Agora eu vou passar para nossa dupla dinâmica, o professor Fábio e a Caroline, que vão conduzir as oficinas, então, se vocês puderem se apresentar, e daí a bola já está com vocês. Muito obrigada a todos. Carol, se quiser se apresentar antes. Boa tarde, pessoal. Eu sou, então, a Caroline Hertel. Eu sou mestranda, orientanda da professora Maura.
Eu sou engenheira de bioprocessos, me formei aqui no Positivo, em Curitiba, e logo em seguida já ingressei no mestrado de biotecnologia industrial com esse tema que eu já estava meio que namorando com o professor Fábio, né? E aí deu certo da gente começar, e uma das propostas que a professora fez foi então da gente dar essa oficina para todo o público, né? Exatamente aí como dá para perceber, muitas pessoas sabem, têm uma noção ou não do que é, mas sabe que precisa. Então, a gente vai tentar ajudar todos aí da melhor maneira possível. Ok. Bom, gente, obrigado pela disposição. Sou o professor Fábio Ricardo, estou há 14 anos na Universidade Positivo já, coordeno os cursos de Engenharia Elétrica, Produção e Mecânica. A minha formação de base é Engenharia Elétrica, depois fiz 2 MBAs em Desenvolvimento Gerencial e Gestão Estratégica de Organizações. Fui para o mestrado em Desenvolvimento de Tecnologia no Actec. Lá apliquei análise multicritério, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Aí fiz meu doutorado em administração na UP mesmo. Apliquei os conceitos de TRL com multicritério. Então, vou mostrar um pouquinho da tese também hoje. E agora, eu sou pesquisador da PPGAMB, né, da Gestão Ambiental da Universidade, e estou no pós-doc em Bioprocesso e Biotecnologia, né, que daí eu faço a coorientação da Carol, né? E a gente vai mostrar alguns modelinhos também híbridos que estamos desenvolvendo, tá? E aí a ideia hoje, deixa eu só compartilhar minha tela aqui então. Se tudo der certo, vocês estão vendo um PowerPoint aí inicial, tá? Inicial. Então a ideia hoje é a gente dar um overview mais superficial do que são os métodos, e daí nos outros encontros a gente aprimorar um pouquinho e entrar um pouco mais a fundo nos conceitos, né? Passar, então, nos conceitos ali do que seria a TRL, criado lá pela NASA há alguns anos atrás já, passar um pouquinho sobre o KTH e IRL, né? Que também é uma metodologia voltada mais para inovação completa, a TRL, e aí no final falar um pouquinho sobre análise multicritério, que aí ela interliga bastante com os modelos TRL e KTH, e vem cobrir algumas lacunas ali que existem, né? E passar alguns cases reais, principalmente os que nós estamos desenvolvendo até dentro da universidade, nos programas ali de ambiental e de bioprocesso, né? Então, fiquem à vontade aí, eu estou com 2 telas aqui, mas se por acaso não ver alguma mensagem, pode me interromper, tá? Vamos lá, gente. TRL, né? Nível de prontidão ou maturidade tecnológica. Muitos traduzem como prontidão, outros como maturidade tecnológica. Não é algo recente, né? Ela surgiu lá em 1970, já pela NASA, e o objetivo principal dela era ver o nível de prontidão dos equipamentos espaciais, principalmente foguetes e tudo mais, né? E ela veio sendo aprimorada com o decorrer do tempo e foi aplicando-se em outros segmentos. Vou só desligar meu Whats aqui, que senão dá barulhinho chato aqui, né? Então, em 1990, mais ou menos, ela é formalizada e documentada e começa a expandir para os outros países. E hoje nós temos, inclusive, uma norma específica que rege a TRL, tá? Então, se você não tem acesso lá, corre lá, já baixa, que tem bastante coisa legal lá. No Brasil, ela surge ali mais ou menos nos anos 2000, então a gente está falando de 25, 26 anos, e a gente sabe que muitos ali não estão nem conhecendo ainda o que é TRL, né? Então, apesar de ter 25 anos e bem mais de 50 de existência, está sendo aplicado aos poucos agora. A aplicação ela é bem mais generalizada na Europa, Estados Unidos e tudo mais, mas no Brasil ela ainda está caminhando aos poucos ali. E a grande vantagem do TRL é que ela integra com outros modelos, principalmente a análise multicritério.
gente está falando de HP, Electra, Promete e outros métodos que são inovadores para fazer a integração do TRL, tá? Basicamente, se você olhar a norma lá e os escritos, TRL se compõe de uma escala de maturidade. Ela vai de 1 até 9. Tá? Aqui está traduzido já da norma, e é exatamente isso que vocês vão ver dentro das normas da ISO. Tá? Então, qualquer produto lá, desde a TRL1, princípios básicos observados, até o grau máximo de maturidade, sistema comprovado em operação. Tá? Então, qualquer produto ou serviço que você vá fazer avaliação do nível de prontidão tecnológica, ele vai passar por esse caminho aqui. Desde um princípio básico, que às vezes não está nem dentro de um laboratório, até a composição final, aplicação em larga escala dentro do ambiente. Tá? Bom, então você passa lá. Primeiro deles, observação de relatos e princípios científicos fundamentais. Então, pensa em algum nível de tecnologia aí que você possa aplicar, você vai observar lá no início, start do processo. Depois, definição das aplicações, potenciais conceitos. Aí você já está formulando um conceito tecnológico. Importante até salientar, gente, que a TRL ela é nível de prontidão de tecnologias. Ela pode ser aplicado, mas ela não é o intuito dela avaliar inovação. E aí eu vou explicar um pouquinho das vantagens e desvantagens um pouco depois, tá? TRL 3, então prova de conceito experimental, e ele vai lá para uma validação experimental inicial dos conceitos. Então aqui você está numa pré-incubação praticamente, nível de laboratório ainda, ou start do processo, nível de projeto, ainda não chegou nem um nível básico de maturidade da tecnologia. Depois, a gente tem um grupo ali, mais ou menos, o TRL 4 até o 6, que aí ele vem para uma validação em laboratório já, você vai validar componentes, partes da tecnologia, vai fazer a validação em ambiente relevante, que pode ser ou não uma parte do ambiente que ele vai operar em larga escala, ou uma composição desse ambiente dentro do laboratório mesmo. O ambiente relevante em si, vamos supor que você vai testar uma tecnologia para várias cidades, você pode testar dentro de um bairro ali e fazer a validação no TRL6. Demonstração em ambiente operacional, aqui você já vê uma certa iniciação do produto, sistema completo e qualificado, e depois a comprovação final, e aí a operação em larga escala. Tá? Então, por exemplo, minha tese estudou a adoção do ônibus elétrico na mobilidade urbana. Ele passa desde o conceito do que seria um ônibus elétrico até a inserção em larga escala dentro das cidades estudadas. Tá? Eu estudei 6 cidades, vou mostrar para vocês um pouquinho depois. Né? Bom, a NASA, ela qualifica ali dentro do conceito dela para foguetes e produtos espaciais. Mas a norma ela é bem clara, então você pode aplicar em todos os outros cases que você precisa, desde que você faça a validação de uma escala para outra. Né? Então, o que seria para o meu produto, meu estudo, princípios básicos observados? Você vai ter que criar essa escala. E aí que vem um pouco a subjetividade da tecnologia TRL, né? Porque às vezes fica muito no subjetivo e acaba não avançando. Por isso que ela precisa, ela se torna mais robusta quando nós colocamos outras técnicas em conjunto. Tá? Deixa eu ver aqui, o Rafael pode aplicar para serviços também. Tá, Rafael? Dá para fazer. Inclusive, a análise ela pode ser quanti e quali, ou mista, e pode aplicar para serviços. Nível de maturidade de um serviço que está sendo prestado. Eu estou orientando um mestrando no PPG-AMB, nós estamos fazendo um estudo com multicritério para validação de serviços de
casas de baixa renda, né? A Coab, ali para a Caixa Econômica. Então, o quanto que uma empresa estaria um nível de prontidão na escala TRL para prestar um serviço de construção desse tipo de residência. Né? Dá para aplicar sem problema nenhum. Bom, quais são as vantagens de utilizar esse modelo? Simplicidade e clareza é o primeiro deles. Então, escala de 1 a 9, fácil de compreender, né? Não tem uma escala paralela que nada, se vai determinar o que é o 1, o que é o 2, o 3, o 4, até o 9, e a escala fica mais limpa. O difícil é o que seria o 1, o que seria o 3, o que seria o 6, o que seria o 9 dentro da sua necessidade. Né? Eu comentei ali da área de serviços de residências de baixo custo, né? O que seria uma empresa a nível conceito básico observado, e que seria uma empresa que ela consegue aplicar já a nível de operação real em mercado. Tá? Bom, então vantagem, você vai ver essa escala em todas as pesquisas que você abrir e vai ser facilitada a comunicação ali. Padronização internacional, gente. Então, todas as pesquisas que você abrir, Europa, Ásia, Estados Unidos, tudo mais, vai estar lá a escala de 1 a 9, tá? Vocês vão encontrar algumas pesquisas que eles utilizam a escala de 1 até 5, 1 até 6, isso também existe, né? Mas o normal é utilizar a escala completa 1 a 9. Então, isso vai permitir que você possa comparar projetos. Eu já vi, a minha tese comparou 6 cidades do Brasil, mas eu posso comparar, por exemplo, empresas, posso comparar tipos de serviço, eu posso comparar departamentos dentro da empresa, departamento da qualidade, com o departamento de projetos, e assim por diante. Tá? Ela permite fazer isso sendo adaptada. Gestão de risco tecnológico, então ela identifica qual é a maturidade e vai, claro, reduzir as incertezas de jogar isso para o mercado. Eu vou fabricar um novo aparelho de celular, lá, uma marca inovadora. Tá? Qual é o risco tecnológico que eu vou ter aplicando esse produto no mercado? Tá? Então, ele vai evitar ali o uso precoce de tecnologias imaturas. Vai apoiar na decisão, isso é óbvio, né? Se eu tenho uma escala, eu consigo fazer priorização de investimentos. Na minha dissertação de mestrado, apliquei um conceito parecido, e o objetivo era, numa rede de hipermercados, validar qual era a prioridade das lojas de receberem investimentos na virada do ano, né, em 240 lojas da rede, no Brasil inteiro. Ampla aplicabilidade, ela começou lá para utilização dentro da NASA, mas você já vê ela bastante difundida. Né? Então, eu pensei, pô, mas eu nunca ouvi falar disso, mas ela já está sendo bem difundida. A Embratel já utiliza, a Embrapa, há vários anos aqui no Brasil e outros segmentos também. Energia, saúde, indústria, já vai ver bastante aplicabilidade. Tá? Às vezes é mais como que eu aplico, né? Está na moda, vamos aplicar o TRL. E não tem assim uma noção grande de como faz a escala, mas está sendo aplicado. Tá? Ela é base para outros modelos, então, principalmente o multicritério, dá para ser embutido e fica muito legal ali, bem robusto o processo, uma acaba completando a outra. Fácil comunicação, linguagem ali, e vai ter uma evolução clara ali, de conceito, protótipo e aplicação real. Tá? Então, se você lembrar lá da escala, começa lá TRL 1, 2, 3, prova de conceito ainda, depois você vai fazer a validação de protótipo e aplicação real do processo. Tá? Se pegar aqui a escalazinha, então você está ali num conceito, mais ou menos em protótipo, depois demonstração em ambiente real. Então você vai ver, muitas vezes, a separação em 3 níveis dessa escala TRL. Tá? O primeiro ali vai estar dentro do laboratório, o segundo não necessariamente, já pode estar testando em ambiente relevante, né, ou criar um ambiente relevante dentro do laboratório,
e depois, no final, lá, TR7 em diante, já é uma prova de conceito mais robusta para ir para o mercado. Tá? Nós estamos fazendo lá na Biotech lá um estudo para implantar um modelo para bioprocesso e biotecnologia. Então, você vai criar um creme novo lá para o corpo. Você vai passar desde a prova princípios observados até jogar em larga escala dentro das lojas. E eu parei. Bom, quais são as limitações desse modelo? Aí vem algumas aí, gente. Então, o foco dela, como comentei no início lá, extremamente tecnológico. Ela não serve para inovação. Você pode até adaptar, mas não vai ficar muito bom. Tá? Então, é para tecnologia. Maturidade técnica. Então, ela não vai considerar mercado, não vai considerar modelo de negócio, não vai considerar aceitação de cliente, de stakeholders, equipe, financiamento e outros cases. Tá? Então, imagine, você está fazendo um produto novo ou gerando um serviço lá e você não está avaliando estes itens e alguns outros, nem a questão de inovação, e aí você já vai gerar aquela incerteza, será que vai dar certo ou não esse estudo, tá? Então, esse é um dos limitantes da escala TRL já. Então, a gente fala lá, né, que a consequência disso, tecnologia pronta, mas, às vezes, inovação é inviável em relação àquilo, tá? Quantas tecnologias nós vemos hoje, de ponta ali e tudo mais, mas que não trazem uma inovação ou tem inviabilidade de modelo de negócio dentro para comercializar. Não avalia viabilidade econômica, então existe um risco muito grande do produto que você está validando ali pela TRL, ele não ser viável economicamente. Se tiverem perguntas aí, dúvidas, manda ver aí, tá, gente? Pode botar no chat aí também. Ignora fatores organizacionais, então não vai avaliar a equipe que está trabalhando naquilo, não vai avaliar a equipe que precisa trabalhar posteriormente, por exemplo, um serviço, que nem o Sr. Rafael comentou, não vai fazer avaliação disso, governança, processos internos. Tá? Então, essa é mais uma das limitações do processo. E aí você tem uma falha, um risco de fazer uma implementação ruim ou não dar certo essa implementação. Tá? Não vai considerar mercado, então eu posso fazer uma análise técnica, passar pela TRL, fazer prova de conceito, mas e daí quando for para mercado? Você vai verificar se ela dá certo naquele mercado, se ela funciona a tecnologia, mas não se tem demanda para ela, se tem aceitação, ou se o usuário, eu vou ter usuário compatível para utilizar aquela tecnologia. Tá? Então, o risco é tecnologicamente excelente, mas não ter mercado para aquilo. A gente vê muita situação dessa hoje em dia. Né? É uma escala simples, mas ela acaba muitas vezes sendo excessiva, ali de 1 a 9. Tá? Então, eu não tenho outra alternativa ali, senão utilizar essa escala determinada. Tá? Deixa eu ver aqui. Quando se diz avaliação, necessariamente ela deve vir de algum órgão externo. Não, a avaliação, então, ela é bem subjetiva, Rafael. Você pode fazer com profissionais da área, com responsáveis daquele produto, ir para o mercado fazer o levantamento também. Então, na minha tese, eu tive que ir ao mercado e entrevistar profissionais da área de indústria, área de P&D, pesquisa na inovação, a área de educação e a área de pública, né, para ter os 4 perfis dentro do que eu precisava. E aí que vem a subjetividade, né, porque você pega ali, por exemplo, na tese que eu fiz, avaliei lá vários itens que eu vou mostrar para vocês, e aí cada responsável de um setor, ele acaba puxando para o seu lado. Né? Então, o nível de maturidade
da indústria vai ser um, o nível de maturidade em relação ao profissional do órgão público vai ser outro completamente diferente. Então, quando eu analisei todas as pesquisas em conjunto, eu tive um resultado. Quando eu analisei separadamente, tive outro bem diferente. Tá? Não sei se é isso que você tinha dúvida ali. Eu desconheço ainda, Rafael, se tem certificação, eu acho que não, tá? Para fazer, porque, veja, a escala original, ela foi criada para a NASA. Todas as demais, elas são adaptadas para o teu caso. Então, hoje não existe uma certificação para eu me tornar um certificador TRL. Tá? Então, vai depender muito de pesquisa que você vai estar fazendo para a tua situação. Vai ter dificuldade de aplicar quando nós estamos com projetos complexos. Então, com mais de vários stakeholders, sistemas integrados, por exemplo, com Smart Cities, ESG, aí o TRL sozinho ele acaba sendo um pouquinho mais difícil de aplicar. Então, o que eu comentei, né, na minha tese, eu tive que ir atrás mandei para pesquisa para 145 pessoas para responderem, profissionais de diversas áreas, e isso selecionado a dedo, né? Obtive 45 respostas, dessas consegui aproveitar 29. Então, existe uma limitação muito grande. E assim, um nível bem flutuante de respostas, dependendo da origem desse profissional. Né? Então, o risco que tem em relação ali a projetos complexos ele não captura de interdependências. Né? Então, isso acontece muito quando você aplica em projetos multidisciplinares. Avaliação subjetiva, por quê? Você não tem critério padronizado. A escala vai de 1 a 9, mas para o meu case eu tenho que adaptar esse 1 para o que seria 1 para a minha situação, o 2 para a minha situação. Né? Então, pego lá o nível 1, princípios básicos observados. Eu fiz a tese sobre o ônibus elétrico. O que seria o 1 para o meu case? Né? E aí, muitas vezes, pode acabar ficando subjetivo. É o que leva a ter que reunir mais profissionais para chegar num consenso ali de TRL. Então, você diz assim, meu produto em qual escala que ele está hoje de nível de maturidade? 5, 6, 7? Às vezes vai ficar um pouco subjetivo fazer essa avaliação. Essa é uma das desvantagens da TRL hoje. Então, aqui já. Então, a TRL ela é essencial como base técnica, mas ela não é suficientemente sozinha, ela não vai responder a todas as questões. Tá? Então, nós estamos fazendo lá o modelo junto com a Carol ali, para avaliação de produtos, de bioprocesso, biotecnologia, e a dificuldade é exatamente ir atrás dessas escalas e criar essa régua para cada critério selecionado. Espero eu que possam evoluir bastante para frente. Vocês vão ver que a norma é bem... Deixa eu até mostrar a norma já para vocês. Aqui na norma, ela é extremamente pequena e não vai falar muita coisa, né? Define ali, ó, TRL 1 até a 9, o que seria cada um deles. Aqui, rapidinho. Um escopo. Vai fazer algumas definições ali de escopo, maturidade, laboratório, né? As palavras-chave. Prof, não tá compartilhando a tela. Se Não tá? Não. Eu acho que eu compartilhei janela aqui, peraí. Era para compartilhar.
Partir na tela inteira, agora deve estar. Né? Deixa eu voltar. Então, a norma ali, até as primeiras páginas, ele vai trazer só definições de palavras e tudo mais. Tá? Aí, um pouco mais para frente, ele começa a descrever ali princípios básicos observados, vai fazer alguma descrição, mas muito rápida. Tá? RL1 é praticamente meia página. Aí tem alguns exemplos, poucos. Então, isso deixa muito subjetivo utilizar a TRL. Você pensa assim, como é que eu vou adaptar esse trem para o meu caso aqui? Então, isso depende muito de pesquisa, não tem muitas coisas, muitas vezes, você não vai descobrir, e aí você vai ter que acabar criando uma escala e adotando. O que pode acontecer é a escala ficar dinâmica para outros cases. Então, a minha, ela foi gerada ali em alguns critérios, e se for aplicado em outras cidades, tamanhos menores, ela pode ser adaptada, tá? A ideia é gerar, Rafael, avaliar o teu produto ou o teu serviço e dizer em qual dessa escala ela estaria. Aí eu dou aqui. A ideia é, você vai vender um serviço e aí vamos perguntar, mas em qual escala você está de maturidade? Da 1 até a 9. Se falar assim, a minha já está lá na 9. Quer dizer que você já está aplicando em larga escala, seja um produto ou um serviço ou até as duas coisas. Eu citei ali o exemplo da uma empresa que aplica construções na área de residências de baixo custo, né? A Coab da vida ali. Então, ela vai ter que ter comprovado que ela já construiu vários conjuntos habitacionais aquele. Tá? Está num princípio básico lá, ela não sabe nem como sair do lugar ainda. O objetivo não é um relatório final, mas em si criar essas escalas e encaixar o seu produto dentro da escala de 1 a 9. Gente, cadê? Acho que estava aqui, né? Salvando eu parei. Né? Então, o que acontece? Muitas vezes vai avaliar a parte tecnológica da coisa, mas não vai avaliar a inovação. E a gente sabe que inovação ela não é linear, gente. Ela pode estar avançando, daqui a pouco retroceder por algum ponto. Tá? Então, acaba não sendo muito aplicado para a parte de inovação. Tá? Dados aqui, já passei. Ok? Aí, dentro da norma, a norma tem ali, acho que deve ter 10, 12 folhas, é bem pequena mesmo. Né? Então, você começa lá, ó, todos aqueles princípios básicos ali, a gente acaba resumindo numa tabela. Essa é a dificuldade muito de utilizar a TRL hoje, porque ela não traz muito aberto esses conceitos. Tá? A TRL2, o que é a descrição, né? Então, tecnologia concebida ali, conceitos iniciais formulados, traz alguns exemplos, e pronto, já vai para TRL3. Tá? Aí você vai descobrir bem mais em pesquisas, em artigos publicados, do que na própria norma em si. Ó, TRL exemplos, aí vai para 4, os componentes sendo testados em laboratório já. A gente pode mandar esse material também. Se vocês colocarem TRL, vocês conseguem baixar, né, uma versão de apenas leitura, mas dá para baixar. Tá? TRL5, 6, demonstração de funções criteriosas já relevantes, em ambiente relevante. 7,
depois vai para 8 e, finalmente, a escala 9. Tá? E aí acaba a norma. Ele traz uma tabelinha lá que eu coloquei dentro da apresentação, tá? Mas não tem muito mais segredo. Por isso que as pessoas dizem assim, o negócio lá eu não sei usar, não aprendi ainda, é inovador, todo mundo está falando, daí quando se vai na norma, às vezes você até meio que se decepciona, porque ela não tem muita documentação ainda, tá? Justamente por essa flexibilidade de você poder atuar em vários segmentos. Uma das questões que pode encontrar é um órgão público, um deles adotar um nível de escala e dizer o que seria a 1, a 2, a 3, a 4, ali até a 9, e para o mesmo serviço, para o mesmo produto, em outro órgão, acabar adotando um critério um pouco diferente. Tá? Então, tem que tomar um pouco cuidado com isso. Normal, 11, 12 páginas praticamente de norma. Bem curtinha. Aí. Ok? Alguma pergunta aí, gente? Dúvida? Não, necessariamente não é sempre chegar no 9, Rafael, porque às vezes nem chega. Eu já vi estudos de caso em que o objetivo é chegar na apresentação de volta, chegar na 6 aqui, ó. Demonstração em ambiente relevante. Às vezes você está fabricando algo para que aquilo seja vendido como um protótipo ainda, e aí a empresa que comprar vai acabar testando em ambiente operacional e fazendo em larga escala. Tá? Então, já vi algumas pesquisas que o objetivo é chegar até a escala 6. O que você não vai ver é a escala 2 como já ambiente completo, qualificado. Então, tem que sempre aliar essas duas coisas. Tá? Então, vamos supor que eu vá construir um celular novo. Então, há princípios observados. Eu estou na minha cabeça ainda imaginando o que seria um celular diferente, que funções ele teria e tudo mais. Nem coloquei no papel isso ainda, tá? Aí vou lá, conceito formulado, começar a escrever isso, fazer uma prova de conceito, né? Vou para o laboratório. Ali no nível 6, mais ou menos, eu posso pensar que já poderia ter um produto para vender, como uma startup, uma decisão final. Essa escala, por exemplo, Rafael, daria para utilizar para avaliar as empresas em pré-incubadora dentro da EcoHub ou dentro de incubadoras. Né? Então, do 1 ao 9, qual que seria a escala que ele teria que estar para ir para o mercado e oferecer o produto dele, oferecer o serviço dele. Tá? Então, prova de conceitos seria o início ali do processo de incubação. Ele vai desenhar o produto dele, vai desenhar os primeiros conceitos, vai fazer prova em laboratório. Até aqui ele não foi para o mercado ainda. Nesse nível aqui, ele já consegue ter bem mais chances de investimentos, de anjos, investidores e tudo mais, do que lá atrás. Tá? Antigamente se investia lá na ideia, hoje você já precisa ter uma prova maior. Tá? Passou alguma coisa? Carolina ali comentou, né? A TRL sozinho não consegue fazer avaliações, não. Ela sozinho não, ela vai te dar onde você está, mais ou menos. A tomada de decisão, muitas vezes, precisa colocar com outras metodologias juntos. Tá? Olha, isso vamos usar para a pré-incubadora da Startups Parque Tecnológico. Tá? Professora Maura. Então, isso aqui funciona perfeitamente para avaliar empresas. Tá? Como eu disse, assim, uma das dissertações que eu estou orientando no ambiental, nós vamos avaliar duas coisas, o nível de maturidade de um conjunto habitacional e o nível de maturidade da empresa que presta serviço construindo conjunto habitacional. Se entrar na Caixa Econômica, ela já adota a TRL, já tem essa escala lá, e nós estamos criando um modelo para poder apresentar para a Caixa Econômica, inclusive, para utilizar junto com a análise multicritério. Tá? Vocês vão ver que daí ele fica um sistema bem mais robusto ali, mais fácil de conceber, inclusive. Né? Dá um trabalho maior de cálculo, mas fica mais fácil. Tá? Então, um conjunto habitacional lá, princípios básicos observados. Digamos que nunca vi isso na frente,
quero fazer um conjunto habitacional da Coab, mas que eu possa colocar no centro de Curitiba. Então, normalmente a gente via muito esses conjuntos nos arredores, né, nas regiões mais afastadas. Mas como é que eu faço isso no centro? Então, bom, tem que ter um nível, um tamanho X, tem que ter nível de acabamento, vai ter que ter conceito ESG interligado. Começo a desenhar o que seria esse ambiente, né? Até ir para laboratório, de repente, fazer lá um protótipo de um apartamento ou um imóvel para ser aplicado dentro de um centro, né? E aí, mais para frente, valido e aplico em larga escala, que é o que a Caixa Econômica já financia hoje, e outros bancos provavelmente também, tá? Excelente para diagnóstico de empreendedor, né? Em termos de TRL, se aplicar TRL com a KTH, né, que eu vou mostrar daqui a pouco, então fica perfeito o negócio, tá? Vem por aí. Jogando perguntas aí, gente, tá? Bom, visto posto, então, TRL surgiu lá em 1970, aí um pouquinho depois, não, né, tem aí uns 10 anos só, vem o tal do KTH IRL, que veio justamente para cobrir um pouco essa lacuna da TRL. A TRL é utilizada só para tecnologia, aí a universidade lá, o Instituto KTH, cria a IRL para cobrir as lacunas que estavam existentes. Então, não sei se já ouviram falar do KTH, ele tem um pouquinho mais novo aqui, ó, foi criado em 2010, então mais ou menos 40 anos depois da TRL, e aí ela começa já a avaliar outros cases que não só a tecnologia, né? Então foi criado lá para Royal Institute of Technology, né, da Suécia, e aí ela mede também o nível de prontidão, só que agora da inovação. E aí a tecnologia, ela faz parte da inovação. Então, teoricamente, você começa a cobrir mais o que estava faltando. Se eu tinha uma deficiência das outras áreas, de fornecedor, de cliente, de consumidor, de investimentos e tudo mais, a KTH vem um pouquinho para resolver, tá? E aí é importante salientar aqui, né, que KTH, embora vocês vão ouvir muito aí no mercado daqui a pouco, né, ela é instituto. IRL, aí sim, né, o nível de prontidão de inovação. Então, ela não mede só tecnologia, é toda a inovação. Se você utilizar a sigla inteira lá, você vai acabar caindo nos 6 pilares ou 6 níveis de prontidão que a escala traz. Tecnologia, consumidor, né, o time que está trabalhando em cima, business, IPR, que eu vou falar o que é, e o funding. E ela também é adaptável como a TRL. Então, não necessariamente você precisa estar nesses pilares aqui para utilização, tá? E ela é um pouquinho até mais fácil do que a TRL de ser aplicada. Ela sempre vai estar aliada a esse gráfico radar e, coincidentemente, ela traz ali escala de 1 a 9 também, como a TLR. Então, vocês vão ver aqui para frente. TRL ela só vai servir para a tecnologia e a TRL ela está aqui, ó. Ela está embutida praticamente dentro do KTH. Por isso a gente fala que é uma ferramenta um pouco mais completa do que a TRL. Só que ela tem ali menos tempo e veio para o Brasil bem a curto prazo também. Então, se a TRL você nunca ouviu falar, KTH bem menos ainda, tá? Eu descobri acho que uns 2 anos atrás só, pela Fundação Araucária, inclusive, né? A vantagem é que ela é bem mais gráfica também. Então, você tem lá, por exemplo, a área mais clara, o desejável dentro do teu processo de inovação, e a área escura lá
seria o que você estaria atingindo dentro dos pilares que estão sendo considerados. Né? Como é que funciona essa tal da KTH? Então, você vai avaliar a primeira coisa lá, os customers, né? Então, como é que o cliente avaliaria isso? Lembrando que a TRL não misturava cliente. Ele avalia a prontidão e joga no mercado. Se tiver consumidor, beleza. Se não tiver, não vai ser aceito. Tá? Então, você vê a significação, a aceitação dentro do mercado. Tá? Então, todos os aspectos de um empreendedor tem que se preocupar, não é pensar só na tecnologia, exatamente. Tá? Então, nós tivemos até uma pessoa que participou da EcoHub, né? Estava mexendo com baterias lá. Então, ali é um nível de tecnologia. A empresa dele praticamente pega baterias de veículos, recicla para aplicar em outros segmentos. Então, é uma tecnologia, aliado junto com um serviço. Mas ele pode aplicar uma TRL e ver que o produto dele é viável tecnologicamente. Né? Ele existe um nível de prontidão para lançar no mercado. Ele não sabe se vai ter aderência ou não daquilo. Tá? Pela KTH e RL, ele consegue ir mais a fundo. O segundo nível de prontidão do KTH, ele está aliado ali com capacidade de equipe. Então, competências técnicas, gerenciais, que eu preciso utilizar no processo de fabricação daquele produto ou lançamento daquele serviço. Então, capacidade de execução do projeto. Cadê? Opa, travou minha tela. Aqui travou. Opa. Uma travadinha rápida. Não sei se vocês estão vendo aí, gente. Se não estiverem vendo, avisa. Estamos vendo, professor. Beleza. Tá? Só para cá. Acho que está aqui, né? Nível 3 de prontidão vai avaliar um modelo de negócio. Você veja que para uma startup, poxa, eu estou passando, estou validando o meu produto em cima de usuário de mercado. Se vai ter aceitação ou não. Passo a avaliar que tipo de equipe técnica, que tipo de soft skills eu tenho que ter para produzir esse produto, para lançar esse produto no mercado. E aí vou avaliar o modelo de negócio. Então, antigamente, a gente fazia um modelo de negócio lá, com a ajuda de Sebrae e tudo mais, mas era só em cima dele. Aplicava algumas técnicas ali de pesquisa de mercado e tudo mais, e a KTH já completa um pouquinho mais isso. O quarto nível, dos 6, ele vai medir maturidade da propriedade intelectual daquilo. Nível de patente, proteção e tudo mais. Isso aqui é extremamente importante, principalmente se você descobriu aí a galinha dos ovos de ouro, né, para fazer uma patente e proteger isso a nível de segredo de mercado. O nível 5 vai ver capacidade de financiamento. Como é que eu vou captar recurso, os investidores, sustentabilidade financeira. Aqui está ligado com o conceito de ESG. Opa! ESG. Então, como é que eu capto recurso, como é que eu tenho que aplicar isso, como é que vai estar a governança em cima desses dados e tudo mais. Viabilização de crescimento desse produto, desse serviço. Vou de volta. Falando direto aqui. E... eu uso esse aplicativo de riscar a tela, só que ele acaba gerando conflito, às vezes, com o PowerPoint. 4. Então, 5 recursos. E aí, o pilar 6, ele vai medir a maturidade tecnológica do negócio. Então, aqui, ó, TRL. Né? Então, ela acaba
trazendo para dentro o conceito de TRL, traz mais robustez, tecnologia, mas acaba avaliando outros 5 pilares que a TRL tinha deixado sozinha antes. Então, por isso que ela é um pouquinho mais completa e está sendo começando a ser divulgada aí em larga escala agora. Às vezes o pessoal diz assim, pô, não aprendi nem o que é TRL, já vem um conceito novo ali de KTH para colocar junto, tá? Aí o que vai acontecer? Cada pilar que você está aplicando, você vai ter um nível, como se fosse uma TRL ali, de 1 a 9. Então aqui está um exemplo de escala para o customer. Desde problema do cliente identificado lá, passando por todos os níveis, né? Segmento de mercado, hipótese de valor, validação, até escala de mercado. Então agora você passa a ter, se utilizar a escala original lá da KTH, os 6 pilares, e para cada um deles vai ter que ter uma escala de 1 a 9 ali, ou segmentar uma escala de, às vezes, 1 a 5, 1 a 7, 1 a 8, ela é bem aberta também para isso, tá? Se você for lá dentro do XT, um site aqui, ó, você consegue baixar todo o material, faz o teu cadastro e consegue baixar exatamente todas as escalas que a KTH utiliza no IRL, tá? Ver se consigo mostrar algumas delas aqui. Então tá lá, nível de maturidade, de inovação, os 6 pilares: Customer, Technology, Business Model, propriedade intelectual, time, financiamento. E aí ela mede, bem visual também, através de um termômetro ali. Vocês vão ter, no caso dela lá, 6 termômetros, cada um aqui, ó, com a sua escala. Desde a escala 1, ó, hipótese de mercado, até a escala 9, pá, aplicação em larga escala. Tá? Então, é uma mistura, praticamente, da TRL, só que para os 6 conceitos. Tá? Então, aqui para o Customer, e descreve bem, até bem mais do que a norma lá da TRL. Né? Bem descrito ali, bem bacana baixar esse material. A gente pode disponibilizar também depois. Aí vem para tecnologia. Sempre o termômetrozinho e as escalas de 1 a 9. A descrição de cada uma. Então, se você for aplicar fidedigno lá da KTH, você vai utilizar essas 6 escalas e esses 6 níveis de prontidão. Tá? Aqui para business model, avaliação de mercado, daí, de negócio, ó, desde as hipóteses até o nível 9, que é o nível de sustentabilidade. Descrição, propriedade intelectual, a equipe, time, desde o nível individual até equipes de alta performance. Está dando horário, tem bastante tempo ainda. Financiamento, desde o nível inicial lá, que você não sabe nem quanto vai precisar de dinheiro ainda, né? O quanto vai custar aquilo, para onde que eu vou pedir recursos, quais são os riscos de recursos daquilo e tudo mais, até um nível de segurança total de aplicação. Né? Então, por exemplo, o investidor vai ver diretamente isso daqui. Você vai ter que estar lá no nível 5 ou 6, pelo menos, para ele poder aplicar recursos dentro da tua empresa. Tá? Então, imagine isso aqui aplicado para um conceito de startup dentro de uma incubadora. Pô, maravilha. Só esses 6 pilares aqui já dá o direito de conceituar bastante. Tá? Então, se for lá no sitezinho, aqui, perdão.
Eu pego o site e abro lá para vocês verem. Você vai lá, faz teu cadastro, que eu já estou logado, e aí você tem acesso a todos os community aqui, baixar os kits, ó. E aí tem o download aqui do SLR, tá? E aí ele tem um modelo tanto para inovação quanto também para sustentabilidade. SRL, né? Então tem o IRL de inovação, Innovation Readiness Level, e a sustentabilidade também. Então são dois modelos que a KTH hoje tem no mercado de avaliação. E a mesma coisa, só que ele acaba tendo para sustentabilidade só aquele pilar ali. Tá? E você pode utilizar isso aqui dentro da KTH ou da TRL. Extensões de plano de negócio perfeitamente. Né? Eu vejo até dar ideia, né, para as nossas extensões, tanto de específica de curso lá, quanto para as extensões institucionais. A sustainability, a KTH, ela avalia separado ou dentro da KTH, porque você tem o pilar ali ligado à avaliação. Tá? Então, quando você vai avaliar um pouco de tecnologia e até de recursos, você acaba tendo um pouco de sustentabilidade ali de avaliação. Aqui não vai dar tempo de passar todos os itens. Então, se você for ler depois as tabelinhas, ele já tem uma sustentabilidade embutida. Mas se eu quero avaliar só questão de sustentabilidade do meu produto, posso utilizar a SRL da KTH. Se eu quero avaliar inovação, eu vou aplicar para cá. Né? E eu posso aplicar os dois conceitos ao mesmo tempo. Inclusive, jogar o terceiro, que seria a TRL, aqui dentro. Aí fica um negócio bem, bem robusto. Né? Por exemplo, deixa eu ver para cá. Ó, preciso ter exatamente esses pilares? Não. Né? Eu posso não utilizar SIGA KTH e adaptar o modelo IRL para o que eu preciso. Às vezes eu não vou estar avaliando questões financeiras ou questões de propriedade intelectual e vou me basear nesses outros pilares. Ou vou criar um outro pilar aqui, P&D, por exemplo, dá para colocar. Ela é bem aberta nesse sentido. E eu não preciso necessariamente ter os 9 níveis aqui. Eu posso segmentar em menos níveis, ali 6, 7, 5. Não vai colocar ali 2, 3 níveis que aí fica bem pouco para avaliar. Tá? Nós fizemos um modelo para a Fundação Araucária, nós tivemos ali um nível até o 6, e pilares diferentes, não vou lembrar agora de cabeça, mas pilares diferentes para inovação de processos. Okay? Então, você vai passar bem da contato inicial lá até o projeto final. A ideia segue a mesma linha da TRL, só que ela é um pouquinho mais completa. Por exemplo, esse projeto que nós temos lá com a Câmara Anchan, Rafael, daria para aplicar esse conceito direto, né? Só que aí precisa um pouco mais de conhecimento para passar para os alunos. Aí o tempo que a gente tem em aula é bem pouco demoraria só para explicar isso aqui todas as aulas já. Tá? Mas num processo mais robusto, TCC e tudo mais, não vejo problema nenhum. Ok? Vantagem, gente. Então, visão bem multidimensional da inovação. Então, você vai avaliar tecnologia, mercado, negócio, equipe, financeiro, propriedade intelectual. Então, ele vai superar as limitações que vinham da TRL. Não descarta a TRL,
mas acaba superando. Então, se pensar assim, qual que eu utilizo hoje? Vai direto para a KTH já, para esse modelo, que ela já vai estar inserindo a TRL junto. Tá? Abordagem sistêmica, então ela tem uma análise mais realista ali da viabilidade. Lá eu analiso só a tecnologia, aqui eu tenho mais 6, 7, 8, posso colocar mais pilares ali. Tá? A dificuldade de mais pilares, que mais pesquisa de campo você vai ter que fazer. Vai analisar a prontidão para o mercado. O meu produto ele tem uma prontidão tecnológica, mas eu vou validar ele com o cliente também. Então, reduz isso do risco de aplicar uma tecnologia não ser aceita e vai identificar gargalos ainda nas fases ali de laboratório e tudo mais. Então, se você pega o processo lá e você vê muita disparidade, né? Aqui nesse exemplo ele está bem redondinho, quase próximo do ideal ali, né? Do desejado. Né? Mas às vezes você vai ter algo saindo lá, né? Tudo meio torto aqui, e aí você vai ver os desequilíbrios e ver onde exatamente precisa aplicar mais recursos, em pessoas, em recurso financeiro, em quais dos pilares que você está utilizando. Abordagem sistêmica, avaliação do mercado, tá? Identificação de gargalos, ver outras vantagens, apoio a tomar decisão, fica bem melhor, você tem mais níveis ali para te apoiar em processo decisório. Tem uma flexibilidade bem maior para aplicar com outros contextos, principalmente multicritério, ESG e tudo mais. Visão intuitiva, fica bem fácil de olhar aquele radarzinho lá, você já sabe se está saindo ou não do contexto. Dificilmente você vai ter todos os estágios em 9, né? Só se tiver um nível de maturidade muito avançado para ter. Mas o radar te ajuda bastante a ter essa interpretação. Reduz os riscos, que a TRL hoje não consegue reduzir, né? E vai aumentar a tua taxa de sucesso em projetos. Mas tem limitações também. Por exemplo, depende de julgamento especializado. Você vai ter que ter pessoas, da mesma forma, especializada naqueles itens. Nível financeiro, nível de pessoas, nível de propriedade intelectual. Mas um plano de negócio hoje já exige também. Então, ele vai precisar, muitas vezes, especialistas multidisciplinares para aplicar. Mas pensa que numa incubadora como a nossa, somos rodeados de vários especialistas em várias áreas ali, para apoiar exatamente as empresas que estão ali dentro, as startups que estão iniciando ali. Então, para nós, enquanto EcoHub, existe o risco, mas o risco vai ser baixo. Provavelmente nós vamos conseguir auxiliar esses especialistas com a multidisciplinaridade que nós temos. Tá? Às vezes pode ter dificuldade de mensuração. Por exemplo, eu coloco um nível de prontidão lá de qualidade de produto. Pô, mas o que é qualidade? Eu atuei muito tempo em manutenção, atendia muita rede bancária, e um dos escopos era pintura de parede. E a gente chegava na parede assim, essa parede está bem pintada ou mal pintada para você? Então existia ali uma dificuldade de mensurar muito grande aquilo. Então, para o gerente da agência, lógico, sempre estaria mal pintado. Para mim, que era prestador de serviço, sempre estaria bem pintado. Se você vai, por exemplo, para o mercado americano, segue o contrato. Se o contrato rege pintar uma vez por mês, ele está bem pintado. Já passou a pintura, já está bem pintado. Né? Então, você pode ter uma dificuldade de mensurar por causa disso. Né? E, às vezes, vai ser difícil transformar isso em número. E é necessário para você poder colocar dentro do radar lá, de 1 a 9. Tá? Então, de qualidade. O que seria uma qualidade ruim, uma qualidade boa, uma qualidade excelente? Então, a mensuração disso, às vezes, pode tornar um pouco difícil. Ele não tem muito objetivo, não. Ele pode ter, tá, Rafael? Eu posso colocar lá que, por exemplo, quantidade de produto lançado no mercado. O nível 1, 0 produto. O nível 9,
1 milhão de produtos. E aí isso é bem objetivo lá, né? Mas qualidade não vai ter, prestação de serviço não vai ter. Pode ficar um pouco mais difícil. E aí você vai ter sobreposição e tudo mais. E aí dá-lhe pegar pesquisadores exaustivo ali na tua pesquisa para poder fechar, tá? Então, a aplicação mais custosa, né, pode levar tempo, coleta de dados, análise. Eu te falei da minha tese lá, foi 4 meses para coletar, mandar para 145 pessoas e aproveitar 29 delas. A minha sorte é que a metodologia permite isso. Ó, risco, às vezes, ele não vai justificar tanto, dependendo do modelo que você está avaliando lá dentro. Então, eu quero criar um modelo ESG utilizando o IRL. Ah, mas o que é um nível de governança de dados? Pode ficar muito subjetivo também. Então, algumas das limitações que ele pode ter. Ok? Então, tá aí, gente. O TRL e o KTH. A gente vem um pouquinho numa evolução ali. TRL lá em 1970, mais ou menos, surgiu pela NASA. E aí o KTH vem em 2010, mais ou menos, justamente para romper alguns paradigmas e completar essas lacunas ali. Tá? Tanto o TRL quanto o IRL, ele fica a cargo da equipe avaliadora. Tá, Rafael? E aí essa equipe ela pode ser a equipe própria, tua, que está fazendo aquela pesquisa, aplicando aquele produto, ou ela pode ser composta de profissionais externos também. Então, se está lançando um produto, eu vou adivinhar, eu vou atrás de profissionais daquela área. Eu fiz lá a adoção do ônibus elétrico, o meu pensamento era assim, bom, a indústria que fabrica esse ônibus, ela tem um interesse, que é fabricar e jogar no mercado. O que é mais importante para ela? O custo de manutenção? Não, o custo de manutenção é depois, não é dela. Né? Ela tem que ter incentivo, tem que ter incentivo do governo, baixo custo de materiais que ela vai utilizar e tudo mais. Para pesquisa e desenvolvimento, às vezes não está olhando o custo de operação, está olhando mais a tecnologia do produto. Para órgão público, tem que atender o público em si. Ah, mas aí quanto que a indústria está gastando para fabricar aquele ônibus? Não quero nem saber. Eu tenho que aplicar e atender o meu público. Tá? Então, isso pode acabar limitando um pouco. Tá? Mas aí vem alguns preceitos ali com análise multicritério, que essa é um pouquinho mais difundida, e provavelmente alguns de vocês já ouviram falar, né, que ela começa lá, um dos tópicos mais simples é o HP, e que ela pode ser aplicada junto com essas duas técnicas, tanto o KTH quanto a TRL. Tá? Então, a gente entra... Nossa, novamente aqui estou saindo da apresentação minha. Para cá. Que a gente entra na tal da Multi-Criterion Decision Analysis. Né? Então, análise via multicritério. Tá? Eu posso ou não aplicar. Então, esse processo ele surgiu há alguns anos também, e já tenho visto alguns modelos, e eu comecei a fabricar alguns modelos que integram a KTH junto e a TRL, e aí torna um processo bem mais robusto. Né? Não vou dizer isento a falhas, mas bem mais robusto do que ele sozinho. Tá? Então, só um breve histórico, o MCDA ele surgiu lá com o processo de Electre e o Malte na França, em 1960 já. Em 1980, o Thomas Saaten cria o HP, que é a análise hierárquica de processo, e é uma das mais utilizadas. Em 1990 surgem mais algumas outras, ou existem várias, né? Tem a teoria fuzzy, que eu acabei não pondo aqui também, mas tem várias aí no mercado, tá? As que eu mais utilizo aqui é a HP e a Dematel. Às vezes, a Electre, tá? Então, normalmente, a HP para formar os critérios e os níveis de avaliação,
aí insiro a TRL e o KTH dentro do processo de multicritério, e o Dematel, ele ajuda a verificar qual que é a influência de um critério em relação ao outro. Por exemplo, uma área de manutenção. Quanto mais eu aplico recursos financeiros, menos corretiva eu tende a ter no final do mês. Então, são critérios que eles se conversam entre eles. E aí o Dematel ele acaba averiguando isso. Tá? Então, rapidamente, o HP ele vai ser debatido em alguns encontros para frente, mas, basicamente, você vai ter um objetivo teu, que na empresa lá seria viabilidade da empresa no mercado. Tá? Eu vou comprar um carro. Qual carro que eu preciso que vai me atender? Então, eu tenho alternativas, que são os veículos, e eu tenho critérios de avaliação. Tem que ter motor tal, tem que ter combustível, a cor, etc, etc. E aí o sistema, a técnica HP, ele te ajuda a escolher. Ele vai ranquear isso e vai dizer assim, o modelo do carro X é o melhor para a sua família, para você. Eu preciso comprar uma casa. Vai entrar critério aqui, por exemplo, bairro, tamanho da casa, quantidade de cômodos, e assim por diante. E aí, no final, ele vai dizer assim, a casa 2 é a melhor, depois vem a 1, depois vem a 3, e assim por diante. Tá? E, basicamente, ele faz uma avaliação de pairwise, né, avaliação par a par, entre os critérios. Então, todos eles são avaliados em pares, para fazer o cálculo interno lá, que é uma média ponderada, e te dá o ranking final. O modelo híbrido ele vai acabar encaixando a TRL e a KTH ou nas alternativas, ou nos critérios, ou nos dois. Já vou mostrar para frente como é que funciona. Tá? Então, vantagens de um modelo HP. Só mostrando rapidinho aqui. Então, por exemplo, você tem os critérios lá, né, de cor, de carro, motor, tudo mais. Né? Então, o critério 1, a cor do carro. Ela é mais importante que o critério 2, que é o motor do carro. Para mim, eu prefiro escolher a cor, depois eu escolho o motor. Então, é 3 vezes mais importante. Consequentemente, o motor do carro é 1/3 da importância da cor, e assim por diante. Tá? Aí são feitas várias tabelas, várias matrizes, para chegar no resultado final. A vantagem do HP é que ele tem uma estruturação mais lógica, é fácil de interpretação, permite julgamento humano, e ele é amplamente aceito já academicamente. Inclusive, existe um sistema chamado lá... nossa, fugiu na cabeça agora. Mas ele tem um sistema próprio que faz o cálculo do HP. Eu tenho ele em Excel, né, reproduzi ele, mas tem um sistema próprio já, e tem, inclusive, um congresso anual de HP nos Estados Unidos já. Tá? Limitações existem, né? Uma delas é a quantidade de perguntas que tem que ser feita. Então, por exemplo, naquele exemplo aqui, eu teria que ir a campo, entrevistar pesquisadores e perguntar, para você, critério 1 é mais ou menos importante do que o critério 2? Quanto que é mais importante? 1, 3, 5, 7 ou 9? Tá? Do 2 para o 3, 3 para o 4, depois 2 para o 3, 3 para o 4 e 3 para o 4. Né? Então, esse aqui, 4 critérios aqui, seriam 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntas. Né? A minha tese, eu gerei um questionário de 64 perguntas. Por isso que apliquei o HP, por isso que foi mais difícil obter as respostas. Então, uma das dificuldades é, quanto mais você cresce em critérios, maior é a quantidade de perguntas que dá para fazer, vai ter que fazer. E aí você vai ter que fazer esse levantamento para criar o pairwise, né, avaliação em pares, e ainda obter os dados secundários para aplicar no processo. Tá? Isso, super decision. Fugiu aqui a palavra. Tá? Obrigado, Canal. E ele pode ser sensível à inconsistência. Porém, não é um problema, porque existe um cálculo interno que vai eliminar ou vai te mostrar essa inconsistência. Então, por exemplo, eu apliquei o KTH ou o TRL e eu faço a avaliação lá
com esses segmentos que eu comentei, indústria, o governo, universidade. Cada um vai tender a levar para o seu lado. Ou, um exemplo mais simples, eu vou avaliar departamentos, quero ver qual que o departamento está entregando mais, dentro dos mesmos critérios. Tá? Então, resultado financeiro, qualidade de equipe. Cada gerente de área vai tender a levar para o seu lado, isso é óbvio, né? Existe um cálculo de índice de consistência e razão de consistência, que às vezes você vai achar como taxa de coerência, que ele vai dizer se existe viés ou não dentro do teu processo. Então, imagine que, trocando em miúdos, você pode aplicar o KTH, pode aplicar o TRL, e as respostas que você tiver dentro do teu questionário, junto com o HP, ele vai dizer se existe viés ou não. Tá? Se estiver abaixo de 10%, um cálculo que é feito internamente, ele é aceitável totalmente no mercado. Se não tiver, pode ir, em alguns casos, até 20%, mas acima disso ele é descartado. Ou a nota tem que ser tirada, ou você tem que ir a campo validar de volta. Então, isso acaba causando ali uma espécie de um PDCA, até você poder validar teu modelo. Tá? Esse é um deles, tá? O Promete, ele é um sistema parecido, mas o HP é o mais fácil de ser utilizado. Tá? Meia horinha. Alguns cases aí, se a gente for analisar, fazer uma pesquisa, TRL. Então, eu comentei, a Embrapa, ela já tem um manual de operação que ela utiliza desde 2025, você vê, é recente, 2 anos aí, que ela utiliza para avaliar fornecedores dela. Ela já criou e ela tem lá todas as escalas do processo dela. A Fundação de Cultura também aplicou lá TRL já 2019 para subvenções, avaliação de tecnologia para subvenções recebidas. Estados Unidos tem lá no Conselho Automotivo, aplicou em manufatura para verificar os estágios da tecnologia automotiva. Departamento de Energia dos Estados Unidos, mesma coisa. Então, eles adotam o TRL aqui, de 1 a 6. Não vai nas outras escalas. Então, o porquê, eu não sei dizer nesse momento, mas eles utilizam só a escala de 1 a 6. Tá? Então, são casos reais aplicados. Manufatura nos Estados Unidos, aplica muito já. Agência governamental de dados dos Estados Unidos, lá, investimentos e tudo mais. Então, eles avaliam já 23 tecnologias diferentes utilizando o TRL. Tem uma outra aqui, que é o uso de baterias a laser, vem desse autor aí. E a FTA já aplica também, Estados Unidos, lá para avaliação de ônibus elétrico e transporte ferroviário. Alguns cases que trazendo. Como é que ficaria o modelo híbrido, gente? Posso aplicar lá TRL. Lembra que o HP eu tenho lá no finalzinho, no final, na parte inferior, as alternativas. Eu posso ter como alternativa a escala TRL de avaliação prontidão tecnológica. Vou ter lá o meu objetivo em cima e no meio os critérios. Estabelecer lá 3, 4, 5 critérios. Quantos podem ser? Até 15. Abaixo deles, posso criar subcritérios. Quantos? Até 15 embaixo de cada um. Embaixo de cada um desse, outros 15. O negócio vai virando, né, exponencial ali o crescimento. Tá? Então, normalmente ali, pelo que eu tenho já, eu trabalho com HP já há uns 10 anos, eu vejo 80% das aplicações de um nível e aí uns 20% de 2 níveis como esse aqui, tá? Porque ele dá trabalho, o cálculo ele é simples, mas dá trabalho de montar. Então, por exemplo, aqui, teria que ir a campo, ver todas as avaliações de pairwising entre os critérios e entre cada subcritério entre eles também, tá? Vocês fazem as contas aí, quantas perguntas já dariam.
Minha tese teve 5 critérios e 14 subcritérios, por isso que acaba elevando. E depois você vai ter que ter, se você adotar a TRL embaixo, para cada subcritério desse, uma TRL. Então, ele vira um processo mais robusto, mais trabalhoso, porém bem mais fácil de aplicar, porque você avalia tudo separado e um multicritério ele te dá a definição final do negócio. Tá? Então, eu teria aqui, nesse caso, 3, 6, 9 TRLs, cada uma ligada a uma caixinha dessa daqui. E no final, poderia aplicar ali o IRL para verificar se eu estou pegando todos os critérios que eu necessito para avaliar meu produto, meu serviço, minha empresa, e depois aplicar também o Dematel para ver se eles não têm um alto grau de compatibilidade, que aí eu preciso descartar. Naquele caso que eu falei, né? Quanto mais investimento eu colocar, menos corretivas eu tenho na área de manutenção. Eu teria que eliminar ou unir esses critérios, né? É o que a correlação de Pearson faz, ele vê o alto grau de interligação. Deixa eu ver aqui. O DOI foca principalmente em demonstração de ambiente relevante. Isso. Por isso que eles param no 6. Exatamente. Tá? Porque ali já estaria no nível de, o que eu vou fazer depois disso? Às vezes não é o papel daquela organização. Tá? Vamos pegar ali um LabTech da vida, qual que é o objetivo? Eles testarem e aprovarem uma tecnologia para ir para o mercado. Não é papel deles testar em larga escala dentro do mercado. Então, eles podem ir até a 6 ou vice-versa. Tá? Essa aqui foi minha tese. Veja aqui. Então, foi a adoção do ônibus elétrico na mobilidade urbana, tá? Um estudo de maturidade de cidades. Selecionei 6 cidades, uma delas foi Curitiba, São Paulo, Fortaleza, não vou lembrar de cabeça as 6, acho que Florianópolis também estava junto. E aí eu apliquei lá 5 critérios no HP, então, dados de utilização, CAPEX e OPEX, os aspectos políticos aqui, ficou trancado ali, aspectos socioeconômicos e tecnologia, emergente e vigente. Cada um deles com clusters abaixo. Então, vocês fazem os pares, foram essas as perguntas. Além do que, tem que saber o perfil do quem está aplicando o questionário, idade, segmento e tudo mais. Por isso que o questionário deu bem grandinho aí. Tá? Mas eu tinha um nível maior eu tinha colocado 8 critérios no início, com acho que uns 30 subcritérios. Meu questionário foi lá para quase 150 perguntas. Eu tive que reduzir para caber no modelo. E embaixo eu tive que fazer para cada item desse, criar uma escala TRL. Aí que vem o pulo do gato para você montar o TRL dentro do seu case específico. Né? Se eu pegar a minha tese aqui, vou mostrar rapidinho para vocês. Tá, o nível 1 aqui. E a de geografia, que é mais fácil entender. CAPEX, OPEX. Depois eu posso disponibilizar também. População. Então, eu tenho um critério lá que é dados de utilização, quantidade de população. E dados de utilização, quantidade de população. Avaliando só a população no nível TRL, o que seria 1, 2, 3 até o 9. E aí eu faço essa escala e avalio a cidade de Curitiba em relação a esse subcritério. E vou fazendo isso para todos os parzinhos do modelo. Tá? Então, você tem que entrar, fazer uma pesquisa lá, por exemplo, IBGE, verificar que cidades de tantos metros quadrados, ou para ser considerada uma cidade grande, ela vai lá desde de 900 mil habitantes até, de 50 mil habitantes até 900 mil habitantes. Tá? Então, para um conceito de inserção de ônibus elétrico, até é engraçado, né? Mas quanto maior a população, pior é para inserção do ônibus elétrico. Por isso que ele está na escala ao contrário aqui. Tá? Então, quanto maior a população, pior é. Então, é mais fácil, nesse quesito,
adotar o ônibus elétrico para Curitiba do que para São Paulo. Tá? Ele tinha mais exploratório, tá? Exploratório e classificatório também, tá? Mas o objetivo principal aqui era verificar o quanto que as políticas públicas influenciariam no nível de maturidade tecnológica. Né? Então, você pega aqui, avaliar a geografia ali, fazer uma escala TRL, é fácil. Você pega lá, o IBGE vai determinar, e está aqui, ó, população brasileira. Ah, mas eu quero comparar agora só cidades pequenininhas. Eu vou refazer a minha escala. Então, está aqui, ó, nível 1 até a 9, o que diz a norma, e eu vou criar uma escala TRL para aquele item. Tá? Por isso que ele é mais fácil aplicar com o multicritério. Eu não vou me preocupar com os outros itens, eu vou preocupar só com aquele. O que poderia ser aqui, ao invés de dados de utilização população? Poderia ser um daqueles pilares do KTH. Ou outros pilares que forem subentendidos também. Mas mesmo assim, no meu case, eu barrei com subjetividade. Aspectos regulatórios, políticas públicas. Eu tive que criar uma escala de 1 a 9, sendo a 1 políticas, poucas políticas eficientes, e o 9, muitas políticas eficientes. Tá, e daí o que seria o 2, o 3, o 5? Eu não consegui aqui chegar num grau de maturidade dessa escala. Né? Então, ele fica um pouco no subjetivo. Mesmo assim, o que é pouca política? Eu posso ter uma política, mas ela ser extremamente eficiente. Posso ter 100 políticas e ser ineficiente. Né? Então, ele fica um pouco na subjetividade. Mas aí o meu modelo, o que aconteceu? Aquilo que eu podia fazer a conceituação, como geografia, população e tudo mais, foi de boa. Aqui, eu criei 3 cenários, colocando todas as cidades na mesma escala. Todo mundo no 1, depois todo mundo no 5, todo mundo no 9. Aí vai para dentro do cálculo do multicritério. Né? E aí eu tive essa conceituação no final da onde cada cidade se encontrava. Tá? Então está lá o nível aqui de incentivos nacionais, estaduais, tecnologia também, ficou bem subjetivo. Tá? De tempo de espera do ônibus, isso aqui é fácil analisar, né? Então, tempo mais de 50 minutos, menos de 15 ou mais de minutos no ponto de ônibus, tá? Então, isso aqui você entra em dados secundários, você consegue conceituar. O que menos fica é 15 minutos, o que mais fica lá é 50 e alguns perdido para frente. Você consegue criar essa escala comparando com a tua TRL inicial. Então, isso é perfeitamente possível. E aí eu obtive lá. Então, Curitiba, se não me engano, estava na escala de maturidade 7 para o ônibus elétrico. São Paulo já estava na 8. Acho que a gente perdia para o Rio de Janeiro, se não me engano. Porque aí vai muito do que cada cidade dispara aqui. Então, por exemplo, o Chile tem hoje mais de 1.200 ônibus elétricos. O Brasil não chega a 100 ônibus. Em 2023, que eu entreguei a tese, eram 48. Nós devemos estar em 70, 80. Agora deve ter um pouquinho mais, mas não chega a 100 ônibus. Mas se pega a nossa matriz energética, é extremamente limpa. A do Chile, não. Então, ela tem que acabar colocando aqui para atingir políticas internacionais. Né? Mas a gente, das 6, acho que a gente ganhava de 4 delas, pelo menos. Tá? E o que nós estamos rodando hoje? Então, no PPG AMB, estou criando um modelo lá, já está bem avançado, de nível de maturidade ESG. Para quê? Para qualquer área. Vou avaliar ESG mediante critérios adotados para aquela área. Utilizando lá embaixo, ó, escala TRL. Tá? Então, pilar Environment, Social, Governance Corporativo. E embaixo, eu vou avaliar uma universidade. O que estaria ligado a meio ambiente para uma universidade? Vou avaliar uma indústria, vai modificar. Então, o modelo fica bem dinâmico. Tá? Mas lá embaixo, continua tendo a TRL para cada critério desse, uma TRL envolvida.
Então, essa é a maior dificuldade, mas dá para aplicar sem problema. Deixa eu ver aqui se tem mais pergunta. Não, achei que era outra pergunta já. Tá? Então, esse é um modelo que a gente está desenvolvendo na gestão ambiental. E o que nós estamos fazendo, que aí é o meu pós-doc e a dissertação de mestrado da Carol, é modelo para avaliação de nível de biotecnologia e bioprocesso. Tá? Então, ela vai ter lá, não sei quantos critérios ainda, né? Ainda está produzindo, mas, digamos lá, 5 critérios principais, embaixo dele, vários subcritérios, e lá embaixo, quem vai estar? A escala TRL. Tá? Então, ela consegue avaliar, por exemplo, o Boticário quer lançar um produto novo lá, um creme para as mãos. Ela vai estar elegendo um critério ali principal, a aderência ao corpo humano. Aí vai ter vários subcritérios. Para cada um desse, uma escala TRL. Aí faz a avaliação separadamente, que pode ser com profissionais lá do Boticário, da indústria, profissionais fora, área de P&D, né, especialistas da área, e o HP vai te dar o final, que seria a mistura de tudo isso em qual escala vai estar. Tá? Por isso que ele se torna um processo bem mais robusto e com menos possibilidade de falhas que os modelos isoladamente trazem. Né? Só o TRL ou só o KTH e assim por diante. Tá? Nos 5 anos aí que eu venho pesquisando esses modelos híbridos, eu não achei nenhum que está aplicando TRL. Então, arrisco dizer que talvez o meu foi o primeiro do ônibus elétrico a aplicar ali uma escala TRL embaixo. Tá? Uma outra possibilidade aqui também, por exemplo, aqui, ó, eu poderia ter avaliação de departamentos aqui. Qualidade e finanças e, por exemplo, engenharia. Né? E aqui embaixo eu posso ter um conjunto das mesmas perguntas. Ou o IRL aqui. Né? Aqueles 6 pilares ou 7 pilares. Opa! Conforme necessidade. IRL. E embaixo eu continuo ainda tendo uma escala de prontidão ou uma escala de avaliação dos meus departamentos. Então, um modelo que eu posso fazer para avaliar dentro dos mesmos requisitos, departamentos diferentes, um nível de prontidão, um nível de maturidade daquele departamento. Em vez de departamentos aqui, eu posso ter produtos aqui em cima, diferentes produtos, que eu vou aplicar os mesmos conceitos de IRL, e embaixo eu vou ter um ranking desses produtos quanto à prontidão tecnológica. Tá? Poderia avaliar empresas, aqui empresa A, empresa B, empresa C, dentro dos conceitos de IRL ou da TRL, dentro de uma escala única aqui embaixo. Apenas empresas grandes pagariam por uma pesquisa dessa, certo? Eu acho que a maior deficiência, na verdade, a deficiência está em todos os níveis de empresa, Rafael. As grandes, com certeza, só que hoje você pega, por exemplo, o ISG, né, que eu estou estudando lá. Aí, o S aqui e o G do outro lado lá. Né? Você pega aí uma Renault da vida. Todos os conceitos ESG vão começar a já estão sendo exigidos para os prestadores para baixo. Você tem empresas pequenas ali, fornecedores pequenos, muitas vezes está em volta da empresa, e ele nem sabe o que é isso aqui. Então, o propósito é fornecer um modelo que esteja acessível também para esses pequenos empreendedores. Às vezes, você fala assim, uma escala TRL, nem sabe o que é. Vai vender um negócio lá para Embratel, tem que estudar isso aqui todo. Tá? Aqui, a EcoHub poderia vender com certeza absoluta. Tá? Então, isso aqui, a hora que o modelo estiver pronto, vai ser, nós vamos fazer a patente dele, né? É um Excelzão grande ali,
sendo gerado, tá? Para vocês terem ideia, toda a parte com toda a avaliação, as matrizes, então isso aqui está bem extenso ainda, mas ainda não está pronto, não dá para ir para o mercado, tá? Mas dá para fazer a avaliação. E... Tem uns 15 minutos ainda, gente. Então, basicamente, passamos pelo TRL, lá no comecinho da nossa explanação, que hoje era mais um overview, e acho que já foi inserido bastante conceito já. O KTH, que eu posso ter como alternativas ou critérios aqui, e o multicritério, que ele acaba dando uma robustez ao processo, tá? Então, se eu for avaliar, esse modelo poderia aplicar dentro de uma incubadora ali, dentro da nossa incubadora, Rafael, no seguinte sentido, para você ir para o mercado, nós vamos ter uma escala de 1 a 9 de maturidade da empresa. Ah, mas em cima do quê? Do produto que ela está, do serviço, ou dos dois, né? E aí você vai conceituar esse nível de maturidade. Vamos avaliar dentro de pilares, pode estar ali financeiro, de estratégia de negócio, plano de negócio, etc. Embaixo dele, critérios, subcritérios, né, para ficar fácil a avaliação, e aí a escala. Aí quando chegar lá na 6 ou na 7, você está pronto para pegar financiamento externo. E isso dá para vender para o outro lado também. Olha, nós temos um conceito robusto para avaliar empresas, avaliar prontidão tecnológica, justamente para validar isso no mercado. Aplicar, mais ou menos isso que nós estamos fazendo lá para conjunto habitacional, tá? Então, em cima dos 3 pilares do ESG, quando que um conjunto habitacional chegaria aqui, nível 6, 7, 8, mediante subcritérios de cada um. Meio ambiente, reuso de água, aplicação de materiais sustentáveis e assim por diante. Parte social, falava de conjunto habitacional, joga lá para 300 quilômetros do centro. Agora não, tem uma Coab dentro do centro de Curitiba. Né? Então eu começo a melhorar a vida social, né? A questão do pilar social. Governança corporativa, como é que estou usando os recursos disso? Eu consigo avaliar exatamente, tanto o conjunto quanto as empresas que estão participando. Né? Ok? Gente, acho que esse era o último slide. Isso, tá? Então, passamos ali pelos 3 conceitos. A ideia nos outros encontros é a gente dar uma avançada um pouquinho mais, que daí vai entrar bem mais a fundo aí em cada um deles e em outros também que a gente vai trazer para vocês. Vocês têm uma outra pergunta ou não? Esse serviço de análise eu não achei ainda, Rafael. Tá? Então, estou contando até uma novidade aqui, né? Esse processo robusto, tem empresas que fazem avaliação, mas assim, TRL isoladamente, KTH isoladamente, aplicam o processo multicritério para processo decisório, mas não colocam a TRL junto. Aqui é um processo híbrido, robusto, que vai trazer bem mais propriedade para dentro da avaliação. E eu não achei empresa ainda. Pode ser que a gente seja os primeiros. Acho que era isso, Carol. Era para ser bem introdutório, né? Mas tá bom, o pessoal vai estar afiado para as próximas, então. Mas aqui deu para Não, mas aí o objetivo agora, né, prof, dos próximos encontros é a gente falar em cada encontro separadamente, cada assunto. Aí sim a gente vai aprofundar bastante mesmo. Então é bom que vocês já tenham visto aí, bem, até a mais do que precisava, por enquanto. Já tragam dúvidas. Eu já vi que o Rafael tem bastante dúvida. Vou ver se eu consigo sanar todas as suas dúvidas quando eu estiver sozinha. Mas Te ajuda os universitários. Multicritério já trabalho bastante, alguns anos, né? É. TRL, ele vem um pouco mais
recente, a KTH bem mais recente ainda, né? Estou falando de 5 anos no Brasil, mas mesmo assim os pesquisadores vão ouvir falar bastante aí para frente. Então, vários órgãos já estão pedindo, a Fundação Araucária pede em quase tudo, a Embrapa, a Copel está pedindo já também, as fundações em si já pedem, os bancos financiadores já pedem TRL. Né? Sim. E às vezes o pessoal coloca ainda errado, né? Porque não sabe, porque é muito subjetivo, não sabem se localizar ali ainda. Porque é muito fácil se dizer assim, eu estou no nível 8, 9, 10, né? Até o 9, mas é muito fácil dizer que está no nível lá para cima. Mas e a comprovação disso? Isso. Então, ali um sistema híbrido desse, ele vai te dar a robustez e o cálculo necessário para dizer assim, está realmente comprovado que ele está no nível XYZ. Isso. Sim, um comentário que eu queria até fazer para deixar mais entendível para o pessoal, né? O TRL e o KTH e RL, quando tratados sozinhos, eles ficam muito nessa base do achismo, né? Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Quando você integra ali com o HP, você tem um cálculo matemático em cima, então não é mais acho. Eu tenho certeza. Porque a matemática me disse. Então, hoje a minha tese pegou lá as 6 cidades e comprovou onde cada uma estava dentro daquela escala lá. Mas população, cara, IBGE, são dados segmentados já. Mas tempo de espera de ônibus. Entra lá nos referenciais, lá são dados estatísticos levantados. Então, contra dados não há argumentos, contra fatos não há argumentos. Né? Mas política pública é subjetivo. Mas por isso que tem 3 cenários. Se for na minha tese, você vai conseguir ver lá essa robustez. Mas isso vai ganhar muito campo pela frente ainda. A gente vai mandar essa sua tese lá para o pessoal, então? Posso mandar sim, porque ela está publicada. Depois a gente pode criar uma pastinha, eu crio na pastinha, a gente compartilha o link daí para baixar. Verdade. Só o modelo lá não, porque a gente tem que ainda registrar e tudo mais, né? Não, o modelo é nosso. Certo, então, gente? As próximas 2 etapas vão estar com a Carol, isso, né? Não, só a próxima. Isso, aí na terceira vem. Isso. Isso. Ok? Aí assim que baixar a gravação, a gente disponibiliza também. Tá? A Cíntia está olhando com uma cara e, tipo, lascou-se tudo. Não, eu estou pensando aqui que esse modelo ESG vai ser bem útil para a própria companhia, né? Sim, sim. Na verdade, eu estou aplicando com o André lá o modelo para avaliação de conjunto habitacional e com a tese do Mark, avaliação de projetos quanto à pegada de carbono. Então, ele entra no mesmo modelo, com a escala TRL lá embaixo, né? Então, o nível de prontidão desses projetos, aí até para definir qual que vai receber investimento, qual que fica para trás, qual que vai dar maior retorno em termos de pegada de carbono, né? Então, redução de carbono é uma coisa e pegada de carbono é bem diferente. Bom, espero aí que não saia mais confuso do que entraram, gente, mas se acalme, porque tem bastante material, isso aí faz parte da pesquisa daí, tá? E eu estou aí para ajudar vocês, depois eu até deixo meus contatos, tudo, se precisarem, a gente vai sanando as dúvidas, tá? Obrigado aí, Francis. Então, até a próxima etapa. Até, tchau, tchau, muito obrigada. Tchau, pessoal, boa tarde. Tchau, até o Tchau, próximo. pessoal. Tchau. Até mais, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Só uma pergunta, terça que vem tem esse curso? Não, Tá. na outra. Não, Tá é bom. quinzenal, prof, bem certinho, um sim e um não. Tá. Não, é Tchau, porque tchau. semana que vem é feriado, né? Só por isso. É verdade, temos feriado também. Até. Tchau, Carol. Tchau, Fábio. Tchau, Obrigada, gente. Obrigado, Fábio. tá? Obrigada, Carol. Eu vou encerrar aqui então ali.
Beleza, pode encerrar. Ver se cai todo mundo, né? Não sei se a gravação já parou, acho que já parou. Tá? Não. Aqui para mim tem um botão também de encerrar, é amarelo que aparece para você? Isso. Eu acho que pode apertar então. acho que a hora de clicar agora vai cair todo mundo. Tá? Até mais, gente. Até.